Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Lacerda, professor de artes, né? E aqui na nossa aula de hoje nós vamos ver com mais detalhes, né, sobre a arte antiga, né, a arte na antiguidade, e vamos aprender um pouquinho mais sobre esta faceta da arte. Vamos lá? Seguindo aqui com a nossa aula aqui eu sou a minha formação, né? Lá do Rio Grande do Norte. Ok. A arte na antiguidade, vamos destacar aqui a arte egípcia, a arte grega e a arte romana. Tá? Esses três temas aqui tem muita coisa para a gente ver. Muita coisa interessante, né? A arte no Egito, a arte grega tem um tema aqui bem atual, que são as coisas da Olimpíada, né? E nós vamos ver aí, vai ser interessante. Então, começando aqui com a arte egípcia, né? A arte lá do Egito, o homem e o contexto social no qual está inserido vai se transformando através do tempo. E a arte acompanha as mudanças. Você pode perceber tais mudanças ao estudar sobre a arte na pré-história e no Egito. Então, vou aqui deixar para vocês aqui essa pergunta aqui para você ir refletindo para a gente chegar a uma conclusão, tá bom? Qual era a função da arte no Egito? Você observe que aqui você tem esses desenhos aqui feitos numa espécie de papel das antigas, que é o papiro, tá? E esse aqui, no caso, foi encontrado na tumba de Ani, né? Um escriba de Tebas, e está lá no Museu Britânico. Nós vamos entender melhor tudo isso aí que eu acabei de falar: escriba, tumba, tudo isso, tá bom? Então vamos lá. O Egito, veja só que coisa interessante, eles produziam uma arte dedicada à vida após a morte. Quer dizer, eles acreditavam, né? Não sei se persiste hoje, né? Mas eles acreditavam que pelo fato da pessoa ter uma vida depois da morte, devia levar seus objetos, seus bens para a sua câmara de morte, para o seu cemitério, porque aquilo lá ia fazer parte da sua nova vida. Então, vamos ver. A arte refletiu suas crenças fundamentais. A arte do Egito, então, é toda voltada para essa ideia. Então, concretizou-se nos túmulos e nos objetos, tá? Então, os túmulos tinham desenhos, tinham formas, e eram estátuas e vasos deixados junto aos mortos. A arquitetura egípcia realizou-se nas tumbas e construções mortuárias, tá? Então, era um verdadeiro shopping de tantos objetos de artes no cemitério. As pirâmides que foram desenvolvidas a partir das mastabas, né? A mastaba levou a esse desenvolvimento aí, né? Tinham vários objetos de artes, né? E os quadros e desenhos obedeciam todos a um padrão, que é a lei da frontalidade, tá? Na lei da frontalidade, essa parte aqui, ó, desculpa estar riscando aqui, depois eu tiro. A lei da frontalidade, essa parte aqui, ó, ela está frontal, e daqui está lateral, e essa parte aqui é lateral. Então, tem toda uma complexidade, né? Tem toda um padrão, todo um conjunto de regras que o pintor, o desenhista, o artista tinha que obedecer todas as vezes. A cor também, os homens tinham uma cor mais escura,
do que a cor das mulheres, né? E as autoridades, eles tinham que vir com a cabeça de leão ou falcão, né? Essa pintura, por exemplo, aqui, foi encontrada em Deir el-Bahari, que é um complexo, uma espécie de shopping de sepulturas e templos mortuários, os mais ricos. Aí eles tinham verdadeiros templos para colocar os mortos, né? Grandes construções. Isso aqui está em Luxor, no Egito. Esse é um museu. Olha aqui, por exemplo, aqui. Esse aqui não vou riscar, não. Anubis, vai que ele queira me matar, né? Anubis, o deus da morte, lá do século XV a.C. É um desenho, vários desenhos e pinturas eram deixados lá nos túmulos, né? Associado à mumificação, outra coisa interessante para a gente saber aqui, né? Mumificação e vida após a morte na mitologia egípcia. Então, essa questão aí, a mumificação, eles colocavam produtos e faixas, transformando os mortos em múmias, né? Para que a pessoa ficasse preservada para a sua própria vida, para que o corpo não se deteriorizasse, não fosse, entrasse em decomposição, não é? E eles conseguiram em vários mortos aí mais nobres aí, foram encontrados depois de mais de 2000 anos aí, ainda praticamente sem nenhuma modificação, né? Então, os mistérios do Egito aí muito interessantes, né? Olha aqui, ó. E outra coisa, quanto mais rico fosse as pessoas, né? O faraó, o rei, né? o dirigente lá, né? Por exemplo, aqui, ó, temos aqui essa representação aqui, ó, de Tutankhamon e sua esposa. 1330 anos, século XIV, aí, antes de Cristo. Esses detalhes aqui foram talhados, né, e pintados, né, com ouro. E está lá no Museu Egípcio, lá no Cairo. Tá bom? Aqui, olha, olha que coisa interessante, o valor e o respeito que eles tinham. Porque isso aqui, o sarcófago, nada mais é do que um caixão de defunto, gente. Só que esse caixão de defunto, em 1340 a.C., era todo de ouro incrustado com esmalte e pedras preciosas, riquíssimo. Está lá super protegido, senão os ladrões vão lá e... Então, é um caixão de 1,84 m e está lá no Cairo, no Museu Egípcio. Veja só, isso aqui é muito rico, não é? Imagina aí, um caixão de defunto aí, todo cheio todo colado de ouro e pedras preciosas. Muito interessante aí. A crença, né? E aí vamos ver algumas curiosidades? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, as pirâmides do Egito, né, foram implantadas com técnicas há mais de 2000 anos, né? E o uso da matemática... Opa! Professores de matemática aí, ó, vamos ter com eles aí. O uso da matemática facilitou o cálculo da posição das pedras. Olha aí, alta matemática, hein? Que se encaixaram umas sobre as outras. Então, veja bem, isso aqui são blocos imensos de pedras que foram se encaixados para fazer aí
obra arquitetônica, ok? Essas construções aí duravam cerca de 20 a 30 anos. E durante isso aí, vários trabalhadores sofriam acidentes fatais. Muitas vezes diziam que era a maldição das pirâmides, né? Durante o período em que estavam fazendo esse trabalho aí, né? Mas, com certeza, eram os escravos, né? Que iam para esse trabalho aí. Ou ia ou morria e ia, né? Então, é isso aí, as pirâmides do Egito e seus mistérios. Bom, então agora nós saímos do Egito e vamos ver a arte na Grécia, né? A arte na Grécia, a principal ideia do grego era buscar, fazer de tudo para que a sua arte se tornasse bela a qualquer preço, de qualquer ângulo, tá bom? Então, a Grécia e Roma marcam um período conhecido como clássico na arte, cuja representação visual terá como características o realismo nas formas e a busca pela perfeição e a representação de temas mitológicos. Vamos entender o que é isso aí, tá? O realismo é porque cada forma, cada arquitetura, cada obra, ela tinha que ter era meio que uma cópia do que as pessoas estavam vendo, do que os artistas estavam vendo, tá? E os temas mitológicos, porque nós todos, é muito popular, muito conhecido, os deuses, né? Os deuses gregos, né? E o Olimpo, o Monte Olímpio, né? Que originaram até a ideia da Olimpíada, né? Que os deuses brincavam com seus jogos, e os seus jogos eram jogos que hoje são usados por nós, conhecidos como os Jogos Olímpicos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí à frente, né? Vocês vejam aqui as colunas aqui dessa construção aqui, ó, são figuras aqui esplendidamente esculpidas aqui para sustentar, não é? Sustentar essa outra parte aqui, e cada um aqui está ricamente talhado, aqui tem várias figuras aí, e aos pouquinhos nós vamos entender. Vamos seguir aqui, né? Os gregos também construíram sua arte para seus deuses, ou em função deles. Tudo era relativo, era por causa dos deuses. E os deuses tinham uma forma humana. As obras ganharam contornos e expressões faciais e físicas. Pois é, aí o período helenístico, né, testemunhou o fim do período clássico. Então, nós vamos entender melhor isso aí. O período arcaico e o período clássico. Vamos separar aqui. No período arcaico, a simetria na escultura era de lei, né? E eles faziam grandes figuras masculinas, que eram os couros. Couro é uma palavra grega, essa couros aqui com K, é uma palavra grega que significa jovem homem, né? E essas figuras aí, eles não davam nenhuma ideia de movimento. Então, essa figura aqui que nós estamos vendo, essa escultura aqui, nós estamos vendo, não é do período arcaico, porque nós estamos vendo que ele tem aqui clara ideia de movimento, né? Aliás, nós temos um atleta, deixa eu voltar aqui, temos um atleta brasileiro aí competindo, né, com esse arremesso, que hoje em dia é uma bola de ferro de 7 quilos, né? E aí, no período
vemos aqui que no período clássico é considerada a idade de ouro da sociedade grega, o esplendor da cultura helênica. É porque essa questão aqui de cultura helênica é porque eles eram de um grupo de ilhas chamadas Hélade. E aí, Hélade se transforma em helênica, porque palavra grega, traduzindo para a nossa, fica assim. E aí, uma importante substituição no material dessas esculturas, que é a substituição do mármore pelo bronze. Vamos seguir aqui. Olha aí. No período helênico, a representação da forma humana, ela acontece demonstrando os conceitos os conceitos e sentimentos, né? Aparecem mais figuras no feminino. Já deixou de ser o couros, né? Passou a ser maior representação de mulheres, né? Representação de grupos de figuras belos em todos os ângulos. Isso aí são características da arte grega, ok? Então, aqui, ó, esse detalhe aqui do altar de Pérgamo, uma cena de gigantomaquia. Gigantomaquia é a luta entre gigantes. E aí chegamos aqui à arte romana. A arte romana. Pois é, a formação cultural romana foi influenciada por gregos e etruscos, tá? A arte romana assimilou, ganhou da arte greco-helenística a sua busca por expressar o ideal de beleza. E da arte etrusca, mais popular, né, a preocupação em expressar a realidade vívida, ou vivida. Né? Então, dos etruscos, eles herdaram o uso do arco, porque eles eram mestres na arte do mosaico, né? Eles decoravam os edifícios de Pompeia, da cidade de Pompeia. Olha aqui, ó, essa construção aqui é o Arco do Triunfo, né? É o Arco de Constantino, no caso. É um frontão aí, onde eles usavam isso aí para reunir o povo numa praça, para comemorar batalhas que eles venciam, grandes feitos. Eles faziam uma festa aí nessa construção aqui, nesse edifício aqui, nessa arquitetura, tá? Onde a gente deve destacar isso aqui, ó. O arco, né? A influência etrusca, ok? Vamos lá. Ó, na arte romana, pouca distinção entre a arte romana e a grega. Influência dos precursores etruscos e dos gregos. Os romanos tiveram maiores contribuições na arquitetura religiosa e secular. Então, a ideia é interessante essa daqui. Ó. Olha isso aqui, ó. Uma colagem aí com a figura aí, o couro, né? Uma arquitetura romana. E vamos ver aqui melhor aqui, ó. A arte romana se destacou na arquitetura, né? As edificações eram grandiosas, com bases circulares, colunas e arcos para decoração. Olha aqui, ó, os arcos, né? Outra coisa interessante é os aquedutos, que eram uma espécie de sistema sanitário, né, de esgotos e tudo mais, e esgotos ou de canalização de água. As entradas e as muralhas ainda hoje são vistos na Europa, afirmando a grandeza do que foi a civilização romana antiga, né? Onde hoje é a Itália. Olha aqui, ó, uma outra construção importantíssima, o Coliseu.
O Coliseu era o lugar onde os cristãos eram lançados aos leões. Ele foi construído por volta de 80 depois de Cristo. As festas e os jogos duravam 100 dias, durante as quais morreram 9.000 animais, 2.000 gladiadores. Foi encerrado em 523 depois de Cristo, graças a Deus. E aí estão nossas referências. Terminamos as nossas aulas por hoje, esta nossa aula por hoje. E espero ver vocês na próxima aula. Tchau!